Boa noite, muito boa noite para você que está chegando agora aqui nas telas do SCC SBT, a TV mais querida de Santa Catarina. Tá na hora, está no ar. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite, Julia Matos. 18 horas e 30 minutos. Que cenário é esse? Só confirma pra gente aí, Itajaí. Ih, rapaz, olha aí, 6 quilômetros de fila nesse exato momento. Sentido norte do estado, haja paciência. Hoje, inclusive, tivemos um acidente lamentavelmente grave, onde vidas foram perdidas nessa região de Itajaí. Mas a gente vai atualizar tudo para você daqui a pouco no decorrer do nosso Tá Na Hora. Boa noite para você aí de casa, seja muito bem-vindo. Apesar dos graves acidentes, a gente vai tentar levar para você um jornal leve, porque, olha, realmente foi um período de carnaval. Se por um lado seguro para quem pulou, no caso o Fulião, foi triste nas BRs aqui do nosso estado e também algumas SCs em Santa Catarina, viu, Julia Matos? É isso, Cleiton Ramos. A gente pede, claro, licença para entrar no celular e já vamos abrir o nosso WhatsApp para vocês aí de casa, 48991622676. E esse é o tema, né, Cleiton? Hoje o tema é, quarta-feira, você sabe, Ponte Hercílio Luz. Isso mesmo, hoje a gente preparou uma matéria que vai mostrar o fechamento da ponte no comecinho da década de 80. E é claro, toda quarta-feira, você sabe, tem uma matéria especial sobre a ponte e você pode mandar também a sua lembrança no nosso WhatsApp, 991622676, que remete você a esse cartão postal aqui da nossa cidade. Já separa a foto, já separa essa memória. Se tivermos fotos em preto e branco, aquelas bem antigas, da sua família, manda aqui pra gente, porque essas relíquias fazem parte da história. Júlia, e a gente ama mostrar. Tu não é daquela que olhava aqui assim, naquele negocinho não, né? Claro! Mentira! Que tinha um negocinho desse tamanho de plástico assim que tu olhava. Não. Parecia um triângulo, não é um triângulozinho assim, mas a gente via as imagens lá dentro. A nossa ponte também já esteve lá, não é Manda aí mesmo? pra gente então. Olha só, agora a gente vai para a cidade de São José, aqui na Grande Florianópolis, porque foi assinado um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado para a conclusão da duplicação de cerca de 900 metros da SC 281. É isso mesmo, Cleiton. Esse trecho fica entre a BR-101 e o contorno viário da Grande Florianópolis. A repórter Beatriz Serino está ao vivo com a gente, está chegando aqui para dar mais informações. Beatriz, essa ampliação da rodovia já é discutida há um tempo, mas até então a gente não tinha essa confirmação. Um bom passo para 2026, né? Logo agora, depois do Carnaval, começando o ano bem, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Júlia. É isso mesmo. Essa obra vai, enfim, sair, essa duplicação, nesse trecho da BR-281, que fica entre a BR-101 e o contorno viário da Grande Florianópolis. O prefeito de São José já assinou. Faltam ainda as finalizações desses trâmites legais para que o governo do estado repasse, então, a verba para a prefeitura executar a obra. Serão 10 milhões de reais que serão repassados e a execução e fiscalização da obra serão feitas pelo município. Além da duplicação de cerca de 900 metros ali da rodovia, também serão instaladas algumas rotatórias. São 3 rotatórias para que ônibus e caminhões possam fazer as manobras com mais facilidade, que é uma das reclamações, um dos grandes desafios que ainda são enfrentados pelos motoristas de ônibus e caminhões ali nesse trecho. Depois que esse trâmite todo estiver finalizado, falta ainda então alguns detalhes, só o prefeito já assinou, né? Então, depois que tudo isso tiver concluído, aí sim tem o prazo de 4 meses para a conclusão da obra. Em resumo, é para esse ano, talvez ainda nesse semestre. A gente vai acompanhar de perto. Volto com vocês aí para o estúdio. Obrigada, Beatriz, pelas informações. A gente vai acompanhar agora, né? São José já deu ali a assinatura, estamos esperando agora os próximos passos. É o que a gente espera, até para diminuir essa estatística que continua muito grave na nossa região aqui em Santa Catarina. A gente teve aí um feriadão e já vamos abordar esse assunto com muitas vidas sendo perdidas. E quando acontece essa assinatura, o que a gente quer é que saia do papel logo e seja colocado em prática. Inclusive, é bom a gente chamar juntos aqui, ó, Cleiton. Você aí de casa, nosso WhatsApp está aberto para você, até porque a gente quer saber como é que está a sua convivência com as nossas rodovias também. Olha só, por falar nisso, foram identificadas, já entrando nesse assunto, as vítimas. Gislaine Scheider, é isso? Scheidt, perdão, de 35 anos, a gente tem até imagens aí. Olha só, Vitor Mateus, de 14 anos, e Lorena Vigo, de apenas 8 anos de idade, as 3 vítimas de um grave acidente de trânsito registrado na BR-282 em Rancho Queimado, na região da Grande Florianópolis. Isso na tarde da última terça-feira, ontem. As vítimas eram da mesma família e naturais de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a colisão envolveu uma caminhonete e um caminhão. As 3 vítimas estavam na caminhonete no momento do impacto e, segundo as equipes de socorro, foram encontradas já sem vidas no local. Vitor Mateus era atleta das categorias de base do Lagoa Esporte Clube. Lorena Vigo era filha de Edeivilson Vigo, presidente da mesma entidade esportiva. A tragédia gerou comoção na comunidade e no meio esportivo da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o condutor da caminhonete, um homem de 40 anos, foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital Regional de São José. E o motorista do caminhão não precisou de atendimento médico. A rodovia ficou totalmente interditada nos 2 sentidos para o trabalho das equipes de resgate e para a limpeza da pista, que teve retirada de óleo. As circunstâncias do acidente serão investigadas. Agora, Cleiton, um grave acidente também deixou 7 pessoas feridas na Via Expressa em Florianópolis, na madrugada dessa quarta-feira, por volta das 3 horas da manhã. As equipes do Corpo de Bombeiros, quando chegaram ao local, encontraram todas as vítimas já fora do veículo. Entre os feridos estavam 4 homens e 3 mulheres. No total de envolvidos, 2 vítimas estavam em estado grave. Após os primeiros atendimentos, 3 feridos foram encaminhados ao Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, e 4 ao Hospital Regional de São José. Outro acidente foi registrado na BR-282 nessa madrugada, dessa vez próxima à região das Madeireiras, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis. Uma moto com 2 ocupantes, um homem e uma mulher, acabou colidindo com a lateral de um carro, atravessando a pista e parando no matagal do outro lado da rodovia. O casal foi encontrado consciente e com pequenas escoriações pelo Corpo de Bombeiros. Inclusive, pessoal, a gente segue agora com a operação de carnaval da Polícia Rodoviária Federal, que registrou 113 acidentes e 15 mortes nas rodovias federais que cortam Santa Catarina entre os dias 13 e 17 de fevereiro. As ocorrências mais graves foram registradas na BR-282, com destaque para colisões frontais, além de acidentes na BR-101 e na BR-470. Durante o período, a polícia intensificou a fiscalização e, segundo a corporação, a imprudência continua sendo um dos principais fatores para os acidentes registrados nas estradas durante o feriado. Já nas estradas estaduais, a Polícia Militar de Santa Catarina, por meio do Comando de Polícia Militar Rodoviária, divulgou o balanço da Operação Alegria 2026, feita no período de carnaval. Foram registrados 104 sinistros, com 51 feridos e 2 mortes. Sinistros, para quem não sabe, acidentes. E uma redução de 33% no número de óbitos em relação a 2025. Ao todo, pessoal, 171 veículos se envolveram em ocorrências. As infrações mais registradas no estado foram veículos não licenciados, falta de cinto de segurança e recusa ao teste do bafômetro. Vamos seguir, Cleiton Vamos Ramos, lá. com esses impactos grandes em Santa Catarina? Por um lado, houve redução nas SCs, né? E agora, um final de semana onde 15 vítimas fatais nas BRs aqui de Santa Catarina. É uma balança aí. A gente espera que no ano que vem a gente possa noticiar também redução nas BRs que cortam o estado de Santa Catarina. É isso. Vamos girar o estado, pessoal. Um ataque de pitbull mobilizou a polícia militar em Gaspar. O cão fugiu de casa, invadiu uma propriedade e feriu gravemente outro animal. A tutora do pitbull já foi identificada e vai responder na justiça. A repórter Natiele Oliveira está chegando ao vivo com a gente para contar mais sobre essa situação. Nath, muito boa noite. A gente fala sobre ataques, né, de pitbull há um tempo, inclusive essa discussão sobre o cuidado, a criação do animal faz toda a diferença. Conta mais sobre esse caso e como foi o final disso tudo, né, Nath? Boa noite, é com você. Boa noite, Júlia, Cleiton e a todos que nos assistem. Exatamente, este caso aconteceu ontem, nesta terça-feira, na cidade de Gaspar, no bairro Margem Esquerda. Gaspar, que fica ao lado aqui de Blumenau, no Vale do Itajaí. E aí, este cão da raça Pitbull, ele acabou saindo da casa onde ele mora, ele forçou ali o portão, um portão eletrônico, conseguiu acessar a rua. E aí foi nesse momento que ele invadiu uma residência vizinha e atacou outro cachorro que aí vivia, então,
neste imóvel. Este outro animal ficou gravemente ferido, diversas lesões, principalmente na região da cabeça e do pescoço. As imagens da Polícia Militar mostram isso. E aí, no momento do ataque, a tutora deste pitbull, ela não estava em casa, então ela não presenciou ali o ocorrido e ela ficou sabendo dessa situação, ficou sabendo desse ataque através das redes sociais, porque os moradores, os vizinhos, todos postaram ali na internet que tinha acontecido um ataque. Ela soube por ali e foi nesse momento, então, que ela se dirigiu até o quartel da Polícia Militar e disse que era a tutora deste animal. Essa mulher de 55 anos de idade, agora, então, ela assinou um termo circunstanciado, que é um TC, e aí, com isso, ela se responsabiliza, ela assume que ela vai comparecer em juízo em uma data agendada, vai ficar à disposição da Justiça e aí ela vai responder por omissão de cautela na guarda de animais. O cachorro dela, esse pitbull, ele não se feriu, ele atacou outro cachorro. A Polícia Militar não informou qual a raça deste outro animal, o animal que ficou ferido. E aí, como o pitbull não tinha nenhuma lesão aparente, ele foi liberado ali do quartel da PM para ficar, então, com essa tutora, depois ali dos procedimentos. O cachorro que ficou ferido, ele segue em observação, segue sendo atendido pelos veterinários e a gente torce para que a recuperação dele seja o mais rápido possível. Cleiton e Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Nath, pelas informações. É isso, a gente fica na torcida, né, por esse outro animalzinho. E, claro, pedir prudência, responsabilidade, cuidado acima de tudo. A gente sabe que nós estamos falando de 2 animais aqui, né, 2 seres, cuidados por seres mais racionais, né, 2 seres humanos. Então, assim, aquele que, de alguma maneira, não teve o cuidado maior com o pitbull, a ponto de deixá-lo escapar ou algo assim, tudo, a gente pede uma prudência grande, porque nesse caso aqui a gente precisa da responsabilização dos adultos, né, dos responsáveis. E a gente vai seguir acompanhando casos como esse aqui em Santa Catarina, viu? Agora, o programa Rebentona de renegociação de dívidas da Casan está na fase final. Até agora, 6 mil consumidores aderiram à campanha, que permite parcelar dívidas vencidas até dia 31 de julho de 2025 em até 60 vezes, com isenção total de multa e juros e isenção total de multa e juros para você ir de casa acompanhar e parcelas a partir de R$ 50 para a pessoa física e de R$ 100 para a pessoa jurídica. A negociação pode ser feita presencialmente nas agências ou pelo site da companhia até dia 28 de fevereiro. Você aí de casa não deixa essa passar, viu? Agora, a Comissão de Educação da Câmara voltou a cobrar explicações sobre o atraso nas obras de novos centros de educação infantil lá em Joinville, no norte do estado. Ao todo, 11 unidades estão em construção, mas parte delas enfrenta prorrogações e questionamentos por parte dos vereadores. As obras fazem parte de um acordo firmado com o Ministério Público e deveriam ter sido entregues no ano passado. Quem traz mais informações agora ao vivo para a gente é o Renato Santos. Renato, muito boa noite. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, questionamentos devidos, né? Vereadores estão aí questionando algo que realmente a população, a comunidade, está esperando há um tempo, não é? Conta mais para nós. Exatamente isso, viu, Júlia? Ótima noite para você e para todos que estão ligados aqui no Tá Na Hora. Ano passado, a gente, inclusive, mostrou aqui no nosso jornalismo mães que estão há anos na fila de espera por uma vaga em centros de educação infantis aqui da nossa cidade. E o assunto agora foi para a Casa de Leis Municipal, para a Câmara de Vereadores, que quer saber por que essas obras ainda não foram entregues e esses centros de educação ainda não foram inaugurados aqui na nossa cidade, já que a previsão era para 2025. Um assunto que foi discutido no dia de hoje pela Comissão da Educação. Dos 11 centros de educação infantil, 5 estão com obras inacabadas. Alguns com mais de 12 meses, com obras que estão andando a passos de tartaruga. Investimentos que passam de 170 milhões de reais. E aqui eu tenho a lista de alguns bairros que vão receber essas unidades educacionais. Por exemplo, os centros lá dos bairros Bemervalt, Paranaguamirim, já estão há 9 meses de atraso. O do Jardim Sofia, Jardim Iririú e Jardim Paraíso, além do Jarivatuba,
13 meses de atraso, Morro do Meio, Boa Vista, com 7 meses, e dos bairros Itinga, com 7 meses, e Ulisses Guimarães, com 6 meses de atraso. O diretor da Secretaria de Educação do município de Joinville disse que esses atrasos foram motivados por causa da falta de mão de obra e também porque as empresas pediram prorrogação. A gente separou um trecho dele, já que ele foi convidado a ir na Câmara Municipal para prestar esclarecimentos. Vamos ver. Tem um rito processual, a gente formaliza através de notificações e com as notificações a gente formaliza um processo administrativo. Esse processo administrativo não é decidido pela Secretaria de Educação, é encaminhado para a esfera administrativa da Prefeitura para que seja julgado e aí pode ser avaliado de 2 formas, ou aplicação de multa, claro, ou julgando inocente, que não houve nenhum atraso que seja culpa da empresa, o que não foi o caso nos processos que tiveram andamento, ou aplicação de uma multa pelo atraso, ou um encerramento do contrato. Então, a gente está fazendo esses processos administrativos e está aguardando esses julgamentos para cumprir a decisão que for dada nesses julgamentos. Pois é, a construção desses centros de educação infantil são, na verdade, um termo de ajustamento de conduta assinado entre o município de Joinville e o Ministério Público de Santa Catarina, que prevê a construção de 15 unidades aqui no município. O assunto está gerando debate. O vereador, que é presidente da Comissão da Educação, cobrou realmente mais agilidade e aceleração nessas obras, já que muitos pais estão há anos. Tem caso que tem pai que está há 3 anos esperando na fila de espera por uma vaga para o filho estudar. Vamos ver o que disse, portanto, o vereador. O maior questionamento que a gente tem aqui, já tivemos, Felipe, algumas vezes discutindo aqui a empresa Embracol, todas as medidas administrativas foram tomadas com relação a esses 3 contratos e por que, eventualmente, não foram rescindidos ali nas obras do Boa Vista, Floresta e Itinga. A gente recorrentemente está sendo provocado a chamar vocês aqui, porque são obras importantes, tem um apelo muito grande de uma necessidade da sociedade e a gente quer, obviamente, que essas obras sejam entregues. Alguns vereadores da base opositora ao prefeito Adriano Silva já afirmaram que vão notificar o Ministério Público, informando do atraso dessas obras, para que o Ministério Público tome providências em relação a esse atraso, já que esses CIs deveriam ter sido entregues em 2025. Retorno com vocês aí no estúdio. É isso, Renato, tem que cobrar mesmo. Me corrija se eu estiver errado, mas eu escutei aqui 170 milhões de reais em investimentos, é isso? Exatamente isso, Júlia. 175 milhões. É isso, pessoal. Imagina a quantidade de dinheiro que sai do bolso dessas famílias que esperam esses centros educacionais para suas crianças, para os seus familiares. Então, a gente vai seguir acompanhando, Renato. Qualquer novidade com relação a esse assunto, a gente está falando de educação, de famílias. A gente vai te chamar aqui, eu tenho certeza que a informação vai ser com você. Muito obrigada. Agora, na madrugada dessa quarta-feira, a Polícia Militar de Lages foi acionada para conter um tumulto no Centro de Atendimento Socioeducativo de Lages. A confusão começou após um adolescente ameaçar de morte uma agente feminina, afirmando que a atacaria quando deixasse a unidade. Outros 4 internos participaram do motim, danificando 6 portas dos alojamentos, fazendo gestos que simulavam arma de fogo e gritando palavras associadas a uma organização criminosa. A situação foi controlada pelos policiais e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Por nota, a Secretaria de Justiça e Reintegração Social informou que a situação foi controlada sem feridos. A Polícia Militar foi acionada para registrar flagrante por dano ao patrimônio público e ameaça. Os maiores de idade tiveram a prisão decretada e foram levados ao presídio de Lages, onde passarão por audiência de custódia. A Secretaria afirmou que a segurança foi preservada e as medidas legais adotadas. Agora, você de casa me acompanha aqui no portal SCC10, porque um pescador foi encontrado morto, boiando no mar da região da Beira-Mar Norte, em Florianópolis, no início da tarde desta quarta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, você de casa pode acompanhar aqui no nosso portal SCC10, a embarcação da vítima teria virado, fazendo com que ele caísse no mar e ficasse à deriva.
Quando as equipes de resgate chegaram ao local, o homem já estava em parada cardiorrespiratória e, apesar dos procedimentos de socorro, não resistiu e morreu no local. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Você aí de casa pode acompanhar aqui no nosso portal SCC10 e, claro, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Cleiton Ramos. Júlia Matos, você que está ligando à televisão agora, seja muito bem-vindo. 18 horas e 49 minutos. Até 7h45 da noite você está aqui, ó, no nosso Tá Na Hora. Vamos voltar a falar de carnaval? O balanço oficial do Carnaval 2026 foi divulgado pela Prefeitura de Florianópolis no dia de hoje. É quarta-feira de cinzas. E os dados positivos, com recorde de público e 0 ocorrências graves registradas, o que é muito bom. A Prefeitura fala em carnaval, mas seguro do país. A repórter Beatriz Serino vai trazer todos os detalhes agora. Confira. O maior carnaval da história de Florianópolis. Esse foi o tom da coletiva realizada pela Prefeitura nesta quarta-feira para apresentar o balanço oficial da Folia 2026. Ao todo, foram 1.600.000 pessoas contabilizadas ao longo de 20 dias de programação. Os números impressionam e o destaque absoluto foi o Pop Gay, que reuniu 160.000 pessoas, o maior público do Carnaval 2026. Foram mais de 100 blocos de rua, 9 arenas oficiais e a festa em 32 bairros da capital. Aqui no centro da cidade, onde se concentraram as principais arenas, o grande desafio foi a limpeza. A estratégia adotada pela Prefeitura foi de encerrar as atividades das arenas nessas áreas cercadas por volta das 2 horas da manhã. Os bares, principalmente aqui do Centro-Leste, se comprometeram em encerrar as atividades às 2h30. Assim, as equipes de limpeza começaram a trabalhar todos os dias a partir das 3 horas e garantiram que até às 4 horas da manhã, segundo a Prefeitura, a cidade já estivesse limpa e pronta para mais um dia de carnaval. Ao todo, 147 profissionais da limpeza urbana trabalharam na operação especial, além de 37 profissionais da coleta que faziam o recolhimento do lixo a cada meia hora durante os eventos. Foram 110 toneladas de resíduos recolhidos ao longo do carnaval. Porque a gente conseguiu simultaneamente limpar toda a cidade. E aqui no centro da cidade, especificamente onde era o maior volume, a gente limpou por várias vezes durante o dia. Então, assim, acredito que neste quesito a gente conseguiu corresponder bem para a cidade. Na segurança, o balanço também foi considerado positivo. Foram 405 agentes mobilizados, além de 145 agentes comunitários atuando na orientação do público. De acordo com os dados apresentados, não houve nenhuma ocorrência grave registrada durante o carnaval. E os furtos tiveram uma queda de 10,51% em relação ao ano passado. Cada vez Floripa supera mais esse índice de ser uma cidade com os eventos mais seguros. A gente teve aí um ótimo Réveillon, agora um carnaval também excelente, superando os nossos índices, porque já era o carnaval mais seguro. O impacto econômico também foi destaque. Mais de 10.000 pessoas foram contratadas direta ou indiretamente para atuar na festa. A ocupação hoteleira ficou acima de 90%, superando inclusive os índices registrados no Réveillon. Com recorde de público, impacto econômico positivo e redução nas ocorrências policiais, a Prefeitura avalia o Carnaval 2026 como um sucesso e já começa a planejar uma próxima edição. Florianópolis é exemplo de um carnaval diferenciado e que todos querem vir para conhecer o nosso carnaval. E foi mesmo. Claro que ocorrências acontecem até fora do carnaval, crimes, furtos, mas a segurança não dá para deixar de ser destacado. Em todas as arenas, sul da ilha, norte da ilha, o Folião pôde acompanhar o carnaval, tendo a certeza que na esquina tinha um policial, tinha uma câmera, enfim, para curtir com mais segurança. Então, parabéns à Prefeitura de Florianópolis pelo carnaval apresentado em 2026. Olha, amanhã começa o ano letivo. Tem mãe que adora, né? Imagina. Isso nas escolas estaduais de Santa Catarina. E no início de 2026, o governo do estado sancionou um pacote de leis aprovadas pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina ainda em 2025, que criam e alteram regras para as instituições de ensino do estado.
E nós preparamos um resumo de algumas mudanças aprovadas para vocês. Entre as principais medidas estão a Lei nº 19.686/2026, que proíbe banheiros unissex nas escolas e prevê multa em caso de descumprimento. A Lei nº 19.694/2026, que institui o Programa Estadual de Climatização para instalação de ar-condicionado e aquecimento nas unidades. A Lei 19.695, também /2026, que autoriza câmeras de vídeo monitoramento em salas de aula. E a Lei número 19.723, também /2026, que proíbe a chamada doutrinação política ideológica nas escolas públicas estaduais. Paralelamente, o ano letivo de 2026 começou com ações do governo estadual, como a distribuição dos tradicionais kits escolares e uniformes, oferta de 50 mil novas vagas no ensino técnico, compra de 100 ônibus escolares e ampliação do ensino em tempo integral, dentro do programa Educação Levada a Sério. As novas normas geraram também uma reação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, que ingressou com ação direta de inconstitucionalidade contra a lei sobre a doutrinação política ideológica, alegando a violação e liberdade de ensino dos professores e autonomia pedagógica, além de possível afronta à Constituição. Sobre isso, nós acionamos a Secretaria de Educação do Estado, que informou não ter sido notificada ainda desta ação direta de inconstitucionalidade. O que o pessoal quer o quê? Ei, só ensina o que está ali, ó. Só isso. É só ensinar o que é certo. Está indo contra por quê? Um grave acidente marcou esta quarta-feira de cinzas em Itajaí. A ocorrência envolveu 6 veículos e resultou na morte de 3 pessoas e 2 feridos. Entre eles, uma criança. Acompanhe na reportagem de Cris Pinheiro. Nas imagens é possível ver o momento do acidente. Como a Polícia Rodoviária Federal informou, o trânsito estava lento, quase parado. O motorista da carreta não teria conseguido frear a tempo e acabou colidindo e imprensando 2 veículos contra este caminhão carregado de tijolos. Os 2 veículos pegaram fogo. Foram os motoristas que passavam pelo local que, com seus extintores, conseguiram apagar as chamas. Nesse carro aqui, que está aqui ao lado aqui, onde tinha 4 vítimas dentro, tá? 2 femininas em óbito, mais um motorista em óbito e uma criança de aproximadamente 12 anos que estava trancada às ferragens, né? Aí priorizamos a criança, né? Retiramos as ferragens ali, foi retirado ela com apoio do SAMU, foi medicado no local e depois retirado ela e conduzida pelo arcanjo, tá? E depois procedemos à retirada dos 3 óbitos dentro do veículo, né? Quando vocês chegaram aqui, esse carro já estava pegando fogo, então possivelmente a morte foi causada pela colisão ou pelo incêndio? Quando chegamos no local, não tinha mais fogo, o pessoal usou o extintor, era pouco fogo, tá? Na realidade, ali, os óbitos foi ocasionado pela colisão dos veículos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas fatais são 2 mulheres, uma de 31 e uma de 55 anos, além de um homem de 32 anos. Com eles, nesse veículo de passeio que acabou pegando fogo, estava também um menino de 10 anos que foi socorrido com vida e encaminhado pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros ao Hospital Infantil Pequeno Anjo, aqui de Itajaí. O motorista da Kombi, que também pegou fogo, conseguiu sair do veículo e foi socorrido pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital aqui de Itajaí em estado grave. Os motoristas da carreta, que colidiu contra esses veículos, e do caminhão, que estava carregado de tijolos, não tiveram ferimentos. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. Por conta do acidente, esse trecho da rodovia, quilômetro 115 da BR-101, no bairro Salceiros, em Itajaí,
registrou congestionamento quilométrico, quase 20 quilômetros nos dois sentidos da via. O acidente aconteceu no sentido norte-sul. No final da manhã, as equipes da Polícia Científica, concessionária, bombeiros e PRF conseguiram liberar a pista. Os corpos da família foram encaminhados para o IML. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Gente que trajeta isso aqui todo dia, a gente sente um pouco de medo. Tem que ter mais cuidado, né? Agora, o anjo da guarda de vocês foi forte? Foi forte, né? O nosso e do rapaz da Kombi, né? Conseguiu sair, graças a Deus. Ô, gente, que tristeza, né? Olhando isso, a gente pensa, nós não somos nada. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Nossos sentimentos a todos os familiares e força para esse anjo que está lutando contra a vida agora envolvido nesse acidente. 18h59, o senador de Santa Catarina, Espiridião Amin, se pronunciou sobre esse grave acidente. O parlamentar cobrou soluções e lamentou o ocorrido. Vamos acompanhar. Nós precisamos das obras listadas e precificadas para podermos dar o próximo passo. E é muito difícil nós queremos justificar cada acidente que acontece por causa desse gargalo da 101, especialmente nesta altura. Quero aqui, mais uma vez, protestar para que nós tenhamos o mais rapidamente possível os dados para dar este primeiro passo na solução, pelo menos para aliviar a tensão e o sofrimento que a BR-101 Norte tem propiciado ao Brasil e aos catarinenses. Tem que cobrar, né, senador? Esse é o papel realmente aí do senador, tem que cobrar e muito. Que tristeza, hein? Olha, a partir desta quarta-feira, Pinhalzinho recebe uma das principais iniciativas itinerantes do agronegócio brasileiro. A Carreta Agro pelo Brasil está no município durante o Itaipu Rural Show, levando tecnologia, inovação e conhecimento aos produtores da região. O repórter Felipe Bastos tem mais informações. É isso mesmo, a Carreta Agro pelo Brasil agora está aqui em Pinhalzinho, na 27ª edição da Itaipu Rural Show, que começou na manhã desta quarta-feira e vai até o próximo sábado, dia 21 de fevereiro. Quem vai contar mais detalhes para a gente sobre essa carreta é o Clemerson Argenton Pedroso, vice-presidente do sistema FAESC aqui na cidade de Pinhalzinho. Clemerson, eu já te pergunto também do objetivo. Qual que é a ideia dessa carreta que já passou por outros municípios do estado de Santa Catarina e agora aqui está no Oeste? É o equipamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e que tem rodado o Brasil trazendo conhecimento, difundindo novos conhecimentos para os produtores, sendo um fórum de debates, realizando podcasts com autoridades para debater o agronegócio, e nada melhor do que nós estarmos num local como esse. O que o produtor encontra quando ele entra aqui nessa carreta? O que ele presencia quando ele entra aqui? Aqui nesse espaço que nós estamos, é um espaço 3D, ele vê a evolução do mundo e junto com a evolução do mundo, ele vê a evolução do agronegócio, como tudo começou e aonde nós chegamos hoje, e também mostrando perspectivas para onde esse agro irá chegar, através da inteligência artificial, novas tecnologias, inovações. Então a gente traz as crianças aqui, filhos de famílias do agro, para olhar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais. Produtores rurais têm participado aqui. E feiras como essas são extremamente importantes. A Itaipu Rural Show aqui em Pinhalzinho, a carreta esteve também em Jacinto Machado, em Concórdia também, vai estar aí em Campos Novos, o que mostra da importância e do papel no agro, não só para o estado, mas para o país também, né, Clemerson? Não tenha dúvida, o agro catarinense é fantástico, nós temos um pouco mais de 1% do território nacional, e Santa Catarina é o maior produtor e maior exportador nacional de suínos, é o segundo maior produtor nacional de frango, quarto maior produtor de leite, segundo maior produtor de arroz, segundo maior produtor de tabaco,
maior produtor de cebola, maior produtor de maçã, entre inúmeros outros segmentos que Santa Catarina é destaque. Obrigado, Clemerson. Mais uma vez, então, recado dado. Quem quiser vir até a carreta Agro pelo Brasil, ela está aqui na 27ª edição do Itaipu Rural Show, que começou nesta quarta, vai até sábado. Entrada e estacionamento são de graça aí para o público. Devolvo para vocês aí no estúdio do Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigado, Felipe. Depois de tudo isso que você disse desse grande evento, obrigado ao homem do campo. E o nosso comentarista político, Piara Boschi, comenta sobre a ida do governador Jorginho Melo até Pinhalzinho e o anúncio de recursos e obras. Acompanhe. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cleiton. Boa noite, todo mundo em casa. A gente falou muito nas últimas semanas sobre a possibilidade da deputada federal Caroline de Toni deixar o PL para concorrer ao Senado pelo Novo, por dificuldades com a direção nacional do PL. Mas o governador Jorginho Melo sempre disse que queria ela no PL, que ela vai ser candidata no PL ao lado de Carlos Bolsonaro, também pelo PL. E os dois estavam num evento muito importante do agronegócio em Pinhalzinho, no oeste do estado, o Itaipu Rural Show. E os dois aproveitaram esse momento para mostrar que estão bastante alinhados. Se elogiaram, fizeram fotos juntos, sorriram. E as informações que vêm de Brasília é de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria concordado com a tese de que é melhor para Carlos Bolsonaro concorrer ao lado de Caroline de Toni do que fazer a coligação com a União Progressista dos senadores Espiridião Amin, que está buscando a reeleição e ainda não sabem que chapa vai encaixar. Mas o que a gente tem hoje de concreto é essa foto, esse sorriso e esses abraços. A gente teve outro evento em Florianópolis também com abraço com cunho político. Por quê? Era uma entrevista coletiva sobre o balanço do carnaval em Florianópolis e o prefeito Topázio Neto aproveitou para deixar bem claro que ele tem um candidato a deputado estadual em Florianópolis, que ele vai apoiar Fábio Botelho, chefe de gabinete dele, que comandou as ações do carnaval e nessa tarde ele liderou. O Topázio fez a primeira apresentação, mas coube a Fábio Botelho fazer os detalhamentos de como foi a estratégia e a operação e os resultados do carnaval em Florianópolis. Depois desse encontro, teve também uma reunião de colegiado, de secretariado, em que foi falado sobre a saída de Fábio Botelho. Fábio Botelho está deixando a secretaria, no caso dele, chefia de gabinete do prefeito Topázio Neto, para se dedicar à campanha eleitoral. Então, a gente teve, nesse momento, nessa quarta-feira de cinzas, abraços, gestos e alianças se encaminhando e cada um com seu candidato. Eu continuo acompanhando para vocês. Obrigado, Piara, sempre aqui na programação da SCC SBT e também no nosso portal. Grande Piara, daqui a pouco você vai ver mais uma reportagem da série 100 anos dela, dessa belezura aqui, ó, a Ponte Hercílio Luz. Contagem regressiva, já já a gente volta. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina e a gente já começa a falar que a partir de hoje algumas unidades básicas de saúde de São José terão mudança no horário de atendimento. A gente conversa agora com a repórter Beatriz Serino, que tem mais informações sobre esse assunto. Passa limpo pra gente que saúde pública é um assunto que interessa a todos nós, hein, Beatriz? É isso, e as unidades básicas de saúde aqui de São José vão ter horários estendidos. Não são todos, tá? A maioria vai continuar no horário normal, que fecha às 5 da tarde. Mas a gente vai conferir agora, eu vou pedir para colocar aí na tela, o horário que vai ser alterado, quais são as unidades que vão ter essa alteração. Algumas que ficam abertas aí até às 10 horas da noite, outras até às 7 horas da noite, enfim, até o dia 2 de março. Todos esses horários vão ser, então, estabelecidos pela prefeitura aqui do município. É importante reforçar que o horário de abertura segue o mesmo, a partir das 7 horas da manhã. Também a Secretaria de Saúde aqui de São José trouxe a informação de que o atendimento deve ser, né, na unidade básica de saúde mais próxima da localidade que você mora, independente ali do horário de funcionamento. Mas é claro que esses horários estendidos, eles vêm aí para somar no serviço, no atendimento que é prestado aqui para a população. A gente vai acompanhando todas essas informações e a gente sabe que sempre tem esse horário extra
é essencial principalmente para o trabalhador, né? Que pode, depois do trabalho, passar na UBS e resolver ali a situação de saúde deles. Volto com vocês aí para o estúdio. É isso, Beatriz. Obrigada pelas informações. Para você aí de casa que tem moradia perto, que procura as unidades de saúde de São José, agora então, horário ampliado. Você pode acompanhar também esses horários no nosso portal SCC10. Sabe por que é tão importante também, além da saúde em primeiro lugar? Para organizar os hospitais nas emergências. Porque a gente tendo uma unidade, né, de atendimento perto da onde a gente mora, a gente tem a segurança que não precisa ir até o hospital. Exato, sobrecarregar unidades Superlota. maiores. Exato. E daí tira aquela fila de uma situação mais grave que espera atendimento no hospital. Agora, por falar em fila, o Júlia Matos já está aparecendo aqui no cantinho, ó, superior do vídeo, contagem regressiva, 100 anos da Ponte Hercílio Luz, que ajuda a diminuir o quê? A fila na nossa cidade, só que uma outra fila de carros, a mobilidade urbana. É isso, faltam 84 dias para o centenário do maior símbolo de Santa Catarina e no episódio de hoje você vai relembrar o momento em que a ponte parou e a cidade sentiu o impacto desse isolamento. Eu lembro, você não. Janeiro de 1982, a estrutura foi interditada para não cair. E a decisão mudou para sempre a história de Florianópolis. A partir dali, Júlia, já que você não era nascida, a mobilidade, a economia e a rotina da capital nunca mais foram as mesmas. Vamos conferir agora na reportagem? Bora lá. Dos barcos ao aço, da vista rente ao mar à perspectiva de quem passa por cima. Durante 56 anos, a Ponte Hercílio Luz mudou a dinâmica da capital, garantiu a permanência de Florianópolis como sede do governo e consolidou a ligação definitiva entre ilha e continente. Voltar atrás não era uma opção. Diante dos benefícios que pareciam eternos, os cuidados necessários não acompanharam o tempo. Em 82, isso praticamente não deu para acreditar, parecia um troço surreal. Fechar a ponte, por quê? The bridge was closed due to the deterioration of the deck. Definitely the deck was in very poor condition. Signs of corrosion, signs of deterioration all over the structure. Na década de 60, o assoalho original de madeira foi substituído por asfalto. Quando o governador à época, Ivo Silveira, tirou aqueles assoalhos e colocou o asfalto, pouca coisa foi feita de conservação. Em 1967, o colapso da Silver Bridge nos Estados Unidos acendeu um alerta internacional. A ponte, que utilizava o mesmo sistema de barras de olhau e que havia sido construído pela mesma empresa americana, desabou. Tragédia em Ohio. Ponte Silver Bridge desaba e 46 pessoas morrem nas águas geladas. Equipes de mergulho lutaram contra a correnteza e o frio extremo para recuperar os corpos. O componente estrutural que rompeu na Silver Bridge foi o mesmo que apresentou graves rachaduras na Hercílio Luz, as barras de olhau. Por conta da corrosão dessa peça, toda a estrutura nos Estados Unidos ruiu em menos de 20 segundos. Então, houve uma mensagem do governo federal para o então governador Ivo Silveira, alertando para o colapso que tinha havido nesta ponte. Aí foram fazer um levantamento. Neste modelo nosso, de barras olhavadas com um pino, sucessivamente fazendo o suporte, suportando o vão central da ponte pêncil. Deste modelo, uma colapsou e a outra já tinha sido interditada. Então, como que diz, amigo, vai te preparando para uma alternativa. O plano de manutenção para a continuidade da conexão da ilha com o continente já vinha sendo estruturado há alguns anos, com a construção da ponte Colombo Salles, inaugurada em 1975. Mas foi em 1981 que a situação da ponte Hercílio Luz deixou de ser adiável. O Silvio Pellegrini estava na obra e estou um estalo na ponte. Houve uma correria e o
o engenheiro Raul, estava na torre. Ele me disse que escutou um estalo e a ponte tremer. Ele estava lá em cima da torre, eu me abracei na torre e entreguei minha alma a Deus. Foi essas palavras. Eu pensei que a ponte vinha abaixo, eu estava lá em cima. Então, Ciro Filho. Bom, depois numa manutenção, depois desse fato que ficou, né? Numa manutenção rotineira lá em cima na serra, foi para passar aqueles pontos mais inacessíveis. Quando ele viu que faltava uma parte da barra, da barra de Olhau. Isso aí acendeu o start. O pessoal saíram tudo, mais de 60 homens. Não, nós vamos embora, que a ponte está caindo, que deu um estouro muito grande, deu um eco muito grande, a ponte está caindo, não corre ninguém. E depois é que começou a vistoria para ver se achava alguma trinca no lugar aí. Foi constatado que tinha rompido a barra de Olhau, ela rompeu. Se eu rompesse mais uma, a ponte cairia instantaneamente. A ponte cairia de uma vez só, sem avisar. Então, isso de engenharia, a gente tem assim, se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Então, essa hipótese tem que sempre ser, assim, na ponte Cirúrgica, a decisão que houve para fechar a ponte. Tem uma possibilidade de dar errado, então vai dar errado. Tem que pensar assim. Não era mais possível esperar. O laudo elaborado pelo Departamento de Estradas e Rodagens foi taxativo. Entende-se facilmente que se um dos elos se romper, toda a junta torna-se instável, se desmonta e a ponte rui. Recomendou-se a interdição total da ponte, tendo em vista o possível colapso repentino sob seu próprio peso. E assim, em 22 de janeiro de 1982, a ponte Hercílio Luz foi totalmente interditada. Então, diante dessa fragilidade, ela foi interditada e se apressou a construção da segunda ponte que homenageia o ex-governador Pedro Ivo Campos. Só que a ponte interditada era uma pena, né? Ainda houve uma reabertura parcial em 1988 para pedestres, bicicletas, motos e animais. Mas em 1991, com a inauguração da ponte Pedro Ivo Campos, a Velha Senhora voltou a ser interditada. O asfalto foi retirado, aliviando 400 toneladas da estrutura. Com o fluxo ilha-continente estabelecido por outras duas pontes, movimentos propunham a derrubada da ponte Hercílio Luz, que ocupa justamente o trecho com a menor distância pelo mar. Para evitar que a história fosse apagada, a saída foi o tombamento como patrimônio histórico, artístico e arquitetônico em 1992. E optou-se por solicitar o tombamento da ponte, dizendo com isso, com o tombamento, eu quero restaurar. O tombamento estadual veio em 1997 e o federal em 1998, reconhecendo a importância histórica não só para a capital de Santa Catarina, mas para todo o Brasil. Nós assinamos o pedido de tombamento da ponte e de recursos para elaborar o projeto de restauração. E o presidente Fernando Henrique Cardoso despachou. A ponte ela não pode ser descaracterizada, porque ela é tombada. Um destombamento implicaria num decreto do presidente da República para destombar. Então, a gente tem pouquíssimos casos no Brasil de destombamento. O tombamento garantiu tempo para planejar como recuperar não só a estrutura, mas toda a utilidade de uma das maiores obras de engenharia do mundo do século XX. Porque se percebeu que algumas coisas não dependiam de manutenção. Tinha que ser, havia uma modificação. Tanto é o que você tem hoje, são de novo, 4 barras olhavadas, mais 4 que se encontram. Mas a posição é diferente e o material é diferente. No próximo episódio, você vai ver o processo de mais de 2 décadas de recuperação e revitalização até a reinauguração. Falar também, tanto no fechamento como na reinauguração. Quantos detalhes, quantas imagens impressionantes, quantas entrevistas importantes para o Estado. Agora, eu só preciso fazer aqui uma observação. Além de todos os entrevistados, é de se admirar a inteligência do hoje senador da República, Espiridione. Você pode não concordar, às vezes, com algum posicionamento dele, mas a inteligência desse homem, que é professor, é algo surreal. A quantidade de detalhes, os números, realmente. Há de se respeitar, há de se respeitar. Um grave acidente mobilizou equipes de socorro em Jaraguá do Sul nesta tarde.
A colisão entre um carro e uma motocicleta deixou o condutor da moto ferido e provocou interdição parcial da via. Quem traz detalhes pra gente agora, você tá vendo o grave acidente, nossa. Ele bateu, olha aí de novo, bateu no carro e voou por cima do capô. É o Renato Santos, que coisa, hein, Renato? Vem daí. Exatamente isso, viu, Cleiton Ramos? Acidente registrado na rua João Januário Airoso, no bairro Jaraguá Esquerdo, lá em Jaraguá do Sul, cidade aqui do norte do estado. De acordo com informações de pessoas que presenciaram esse grave acidente, esse condutor do carro havia saído de um estacionamento rotativo e tentava atravessar a rua João Januário Airoso. Só que ele não percebeu a moto vindo e aí esse condutor acabou colidindo na lateral desse veículo. O homem voou por cima do carro e caiu metros de distância. Com o impacto, o condutor dessa motocicleta teve fratura no fêmur e também em um dos braços. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal São José, lá de Jaraguá do Sul, em estado grave e recebeu atendimento médico, viu? Por causa do acidente, a via ficou parcialmente interditada. Esse tipo de acidente que é bem corriqueiro lá na cidade de Jaraguá do Sul. Agora, o que chama a atenção é a brutalidade desse acidente. Por pouco, esse homem não perdeu a vida. O condutor do carro permaneceu no local até a chegada dos médicos da equipe médica que prestou o socorro. O acidente agora vai ser investigado. Situação bem complicada, né, Cleiton? Retorno com você no estúdio. Mas dá para ver, se a gente puder colocar de novo rapidinho, quando o motorista percebe o acidente, ele sai do carro para prestar atendimento a esse motociclista. Veja bem, o primeiro passou, o segundo não. Ele voou sobre o capô, mas ele para o carro e imediatamente vai lá ver o estado de saúde desse motociclista. Lamentavelmente, a gente vê algumas cenas, alguns episódios, onde o motorista não presta, né, o atendimento, não sabe a situação do envolvido e acaba disparando. Esse não, pelo menos parou. Esse parou e foi lá prestar um atendimento, uma ajuda. Agora, por falar em acidente, olha só, que coisa, hein? Lamentavelmente, o motociclista morreu em um grave acidente de trânsito no começo da tarde desta quarta-feira em Chapecó. A colisão envolveu 4 veículos. Felipe Bastos tem mais informações agora. Mais um motociclista que, infelizmente, perde a vida no trânsito aqui de Chapecó. O acidente foi registrado por volta do 12h15 desta quarta-feira na rua Plínio Arlindo Diniz, às margens da BR-480. Conforme informações divulgadas pelos bombeiros, a dinâmica do acidente começou com uma colisão lateral entre um veículo utilitário modelo Fiorino e uma motocicleta. Com o impacto, a motocicleta foi arremessada contra uma caminhonete e, em seguida, contra um caminhão que trafegava pela via. Após a sequência de colisões, o caminhão acabou atropelando o condutor da motocicleta, como a gente está vendo agora nas imagens de câmeras de segurança que registraram o exato momento deste acidente. O motociclista foi encontrado sobre a pista com politraumatismo e ausência de sinais vitais. A morte foi constatada ainda no local do acidente. O trânsito precisou ficar parcialmente interrompido durante o atendimento. Após os procedimentos iniciais e a confirmação do óbito, a ocorrência foi deixada aos cuidados da Guarda Municipal para as providências cabíveis. A identidade deste motociclista ainda não foi divulgada. Voltamos ao estúdio. Nossos sentimentos a todos os familiares. Tristeza, hein? 19h23. A fartura da cebola no campo virou prejuízo para os agricultores de Santa Catarina. Com o preço de venda abaixo da metade do custo de produção, 7 cidades decretaram situação de emergência para tentar salvar a renda de milhares de famílias. Acompanhe a reportagem. O que deveria ser símbolo de prosperidade no campo, hoje é sinônimo de preocupação. Santa Catarina, o maior polo produtor de cebola do país, colheu uma safra recorde, mas enfrenta um mercado paralisado. Com os estoques cheios, o preço despencou e o valor pago pelo quilo não cobre nem 50% do que foi investido na terra. Para quem dedica a vida ao cultivo há décadas, o cenário atual é um dos mais graves da história. Eu sou produtor de cebola já, né? Desde os 10 anos, né? São mais de 50 anos já envolvido com cebola, né? Porque eu planto cebola e eu já teve anos ruins, anos bons, né? Mas que nem está acontecendo esse ano. No ano passado, nunca tinha acontecido ainda, né? Nós estamos com uma super safra de cebola aí,
Ano passado já foi ruim, os preços não cobriram as despesas e esse ano está sendo pior ainda. Para entender o tamanho do prejuízo, basta olhar para a matemática do campo. Para o agricultor conseguir comprar apenas 1 litro de óleo diesel, ele precisa vender 6 quilos de cebola. No caso dos fertilizantes, o desequilíbrio é ainda maior. Uma única saca de adubo custa o equivalente a 230 quilos do produto. É uma conta que, na prática, inviabiliza a permanência de muitas famílias nesta atividade. No ano em que o estado catarinense comemora uma super safra de cebola, com mais de 600 mil toneladas colhidas, os produtores vão amargar prejuízos. Isso porque o preço médio hoje de 70 centavos significa um prejuízo de pelo menos 50%. Ou seja, o custo médio está em torno de R$ 1,30. Assim, com os 20 mil hectares cultivados em Santa Catarina e um prejuízo médio de R$ 20 mil por hectare, deixarão de circular na economia catarinense 400 milhões de reais. Para conter o colapso, a Associação dos Produtores de Cebola do Estado apresentou uma pauta emergencial ao governo federal. Entre as principais cobranças estão a prorrogação de dívidas com os juros originais e, principalmente, o controle da importação da cebola argentina, que deve ocorrer em março e já preocupa os produtores locais. A pressão financeira levou 7 prefeituras catarinenses a assinarem decretos de emergência. Ituporanga, a capital nacional da cebola, foi a pioneira a adotar essa medida. O objetivo é criar um escudo jurídico para que o produtor tenha força suficiente para renegociar prazos e juros junto ao sistema financeiro. O intuito do decreto, assinado por nós, justamente é para termos um intermédio entre produtor bancos, produtor cooperativas, justamente para tentar minimizar o retrospecto que já vem do ano passado, de uma safra não tão boa também, e principalmente desse ano ainda, que além da superprodução, o preço que vem se praticando nos últimos momentos não paga nem a metade do custo da safra. Então, justamente, o decreto serve justamente para esse encaminhamento de agricultor-bancos, para automaticamente ter que conseguir pagar sua safra agora e tentar fazer o seu refinanciamento para a safra 26 e 27. Enquanto as soluções políticas tramitam, o tempo é o maior inimigo de quem vê o lucro de uma vida inteira se perdendo entre as pilhas de sacas estocadas. Nós vamos ter ainda cebola para comercializar, no mínimo até maio, e se continuar assim, também até junho. É muita cebola para ser tirada ainda. E o que nós esperamos também é que o governo do estado, como o nível federal, também possa nos ajudar, que a partir de fevereiro costuma vir cebola da Argentina e de outros países. Acho que o governo, o que puder fazer, dar uma barrada ou trancar, ou o governo como entidade também, daqui a pouco tentar para nós exportar nossa cebola para fora. O que você não pode aceitar é que a cebola nesse preço, que a partir do final de fevereiro, março, já começa a entrar a cebola argentina, que vai atrapalhar nós mais ainda. Então, esperamos que, de fato, as entidades que são ligadas à agricultura possam nos ajudar também nisso aí, o que for possível. E o espaço fica aberto para o governo do estado, porque realmente é uma classe que depende muito da ajuda de todos nós. Agora a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, pessoal, o dia começa com tempo estável em grande parte do estado, mas entre o fim da tarde e a noite, há a previsão de temporais isolados por causa de uma área de baixa pressão e da aproximação de uma frente fria. As temperaturas ao amanhecer variam entre 12 e 24 graus, conforme a região, e à tarde o calor se intensifica, com máximas acima dos 30 graus na maior parte do estado, podendo chegar a 35 no Vale do Itajaí e no litoral norte até 38 graus no oeste, para você ter noção aí em casa, viu? Então, muita atenção com o calor e com a hidratação, que é o mais importante. Vamos dar aquele giro aqui nas regiões catarinenses? Olha aí, 38 graus de máxima no oeste e extremo oeste de Santa Catarina, 34 graus de máxima aqui no Vale do Itajaí, Serra Catarinense também ultrapassando os 30 graus, de 12 no começo do dia até 32 graus durante a tarde. Norte de Santa Catarina entre 15 e 34 graus. A nossa grande Florianópolis também chega a 31 nesta quinta-feira e sul do estado também fica entre 15 e 29 graus. Esses temporais devem acontecer com um pouquinho mais de frequência ao longo dessa semana até
até o final de semana, viu, pessoal? Vou até alertar vocês. Até lá muita coisa pode mudar. As cidades mais pedidas no nosso Tá Na Hora Santa Catarina estão aqui. Xanxerê, no oeste do estado, entre 19 e 31 graus. Itajaí, chegando a 27 graus de máxima. Lages, na Serra Catarinense, entre 18 e 28 graus. Florianópolis, com máxima de 27 graus. E Laguna, no sul do estado, com máxima de 26 graus nesta quinta-feira. Sol garantido por lá. Nas outras regiões, uma nebulosidade um pouquinho maior e chuva no final do dia. Agora, essa semana, você aí de casa está esperando, eu tenho certeza, tem mais Kombi do verão e amanhã o Laércio Botega vai estar na Praia da Joaquina, em Florianópolis, com muitos jogos, diversão durante a tarde, então você aí de casa, não perca, é a partir da 1h05, aqui na telinha do SCC SBT. O A Tarde é Nossa te espera direto das praias catarinenses. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver, bebê sofre fratura em maternidade e ainda uma praia em São José está imprópria para banho. Aliás, corrigindo aqui comigo, própria para banho, é isso mesmo. A gente vai voltar com mais detalhes depois do nosso intervalo. Enquanto isso, imagens na sua tela, Itapema, 26 graus por lá. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela audiência, pela sua companhia, inclusive Cleiton Ramos. Sim. Eu quero mandar um beijo aqui para dona Terezinha. Uma avó muito querida, o neto dela, Gabriel, mandou mensagem, pediu pra gente mandar esse beijo enorme pra ela. Ela nos assiste todos os dias, tá aqui com a gente ligadinha e adora Tá Na Hora Santa Catarina. Um beijo, um abraço apertado na senhora. Obrigada pela audiência, viu? Larissa, técnica de enfermagem em São José também. Coisa linda. Coisa linda, pessoal bacana. A única praia da cidade de São José, chamada de Praia de Guararema, localizada no bairro da Ponta de Baixo, está própria para o banho. E é isso que aponta o último relatório de balneabilidade do Instituto do Meio Ambiente. A repórter Beatriz Serino está ao vivo, direto do local, e tem mais informações pra gente. Beatriz, então quer dizer que de todas as praias da cidade de São José, apenas esta está própria, aberta à comunidade, é isso mesmo? É isso, Júlia. Essa praia, depois de 9 meses, passou a ser considerada própria para banho. E essa consideração veio pelo IMA, pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Foi feita, então, uma análise da bactéria E. coli, que é uma bactéria que indica a presença de esgoto, principalmente, dentro da água. E aí, depois de 5 coletas seguidas, com esses índices da bactéria dentro do limite, aí sim a praia ganhou esse certificado, né, essa validação da balneabilidade. É importante reforçar que a balneabilidade de uma praia ela pode alterar conforme as chuvas, enfim, mas no momento aqui está sendo considerado que tem então essa balneabilidade. Essa praia, ela é a única praia assim para banho aqui em São José e ela fica numa região tradicional aqui na Ponta de Baixo, próxima de restaurantes. Então essa informação ela traz sim muito impacto, principalmente para o comércio da região, mas também para os moradores. Mas ó, a gente está aqui na faixa de areia agora e a gente consegue observar que na areia tem sim ainda muito lixo acumulado. É claro que tem muito lixo orgânico por conta das chuvas dos últimos dias, mas também tem muito plástico. A gente consegue ver até uma camiseta aqui na areia. Então, ainda assim, a situação de lixo aqui na praia precisa ser acompanhada mais de perto pela prefeitura. E, é claro, essa situação dos esgotos também, dos comércios, precisam ser fiscalizados com bastante frequência. Mas a praia aqui agora está liberada para banho. De repente, esse final de semana, os moradores aqui da região podem vir curtir uma prainha aqui na Ponta de Baixo. Volto com vocês aí para o estúdio. É isso, Beatriz. Obrigada pelas informações. Esse é o poder do ao vivo, né, Cleiton Ramos? Mostrando o local como está, a gente vem com os dados, com a última análise feita, então, pelo IMA, mas também a realidade de quem passa no local. Então, se tem, como a Beatriz mostrou aqui pra gente, ao vivo, mais acúmulo de lixo, após carnaval também a gente tem as praias de Santa Catarina lidando com esse período de limpeza. Então, aí que está o poder do ao vivo, não é mesmo? Eu não tenho coragem. Pelo que está aqui, eu não tenho coragem. Mas nem pagando. Agora, se alguém me garantir que realmente, ó, entrei, a água está assim e não acontecer nada, eu passo ali todos os dias. Uma coisa é estar própria, você olha, tá, análise, mas a areia, né, a orla, que a gente sabe, não. Isso só os moradores, só a comunidade poderá dizer. Mas, vamos seguir? Se a comunidade achar
confiável, pô, a gente agradece, né? A gente Claro. vibra aqui junto, que é mais uma opção na Grande Florianópolis. Mas é isso, é a experiência do pessoal que passa por lá, né? Você aí de casa acompanha com a gente. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região alerta para uma nova tentativa de golpe, em que os criminosos se passam por oficiais de justiça por meio do WhatsApp, Cleiton Ramos. Todo dia um golpe novo, né, Júlia? Segundo o tribunal, embora o aplicativo possa ser utilizado em situações específicas, mensagens com pedidos de pagamento, envio de dados pessoais ou links suspeitos indicam fraude. O órgão orienta que comunicações oficiais costumam trazer identificação completa do servidor, número do processo e informações claras sobre o motivo do contato. Em caso de dúvida, a recomendação é procurar diretamente uma unidade judicial ou os canais oficiais disponíveis no site do TRT aqui de Santa Catarina. É sempre bom conferir, Cleiton Para Ramos. não cair em golpe. É isso. Agora vem comigo. Um caso grave envolvendo um recém-nascido acendeu o alerta em Canoinhas. O bebê apresentou fraturas após o parto do Hospital Santa Cruz e a situação agora é investigada pela direção da unidade. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente sobre esse assunto é o repórter Renato Santos. Renato, eu tenho, assim como o pessoal de casa eu tenho certeza, 31.487 perguntas sobre esse caso. A primeira é: quem identificou, como é que identificaram essa fratura, como foi para a família, como procederam? Eu sei que a informação é toda sua, é com você. Pois é, Júlia Matos, mais um caso de irregularidade em atendimento lá do Hospital Santa Cruz, em Canoinhas, no Planalto Norte. Essa criança nasceu essa semana e aí foi por meio de uma cesárea. Só que diante desse procedimento, a criança sofreu fratura no fêmur e também em um dos pés. Detalhe, de acordo com os pais, informações que os pais dessa criança passaram para a imprensa regional, a criança passou a noite inteira chorando, possivelmente por causa de dores. Somente no dia seguinte, após o nascimento, é que a equipe médica fez aquele procedimento de exames e aí descobriu que essa criança estava com essa fratura no fêmur e também no pé. Detalhe, a família ficou revoltada, procurou a equipe médica e aí acionou também a prefeitura. O município já disse que não vai aceitar esse tipo de procedimento, pediu investigação e também o afastamento imediato da médica que fez o procedimento, o nascimento dessa criança. A gente conversou com a prefeita lá de Canoinhas, que retrata um pouco mais desse cenário preocupante da única maternidade lá da cidade. Vamos acompanhar. Diante desses fatos, eu pedi à direção do Hospital Santa Cruz que efetivasse a abertura de uma sindicância para investigar todo o procedimento, em eventual conduta de responsabilidade que assim seja feito, e o afastamento da médica, então, responsável por esse parto até o fim da sindicância. É o mínimo que a gente pode fazer na conduta de fiscalizador do serviço SUS para garantir qualidade de atendimento, transparência para a população e o serviço SUS sendo prestado com a qualidade que a nossa população merece. Júlia Matos, agora atenção para a informação que eu vou passar para o pessoal de casa que está nos acompanhando em todo o estado. A maternidade Santa Cruz e o hospital também, porque atende no Sistema Único de Saúde, não é administrado pelo município, mas recebe, na verdade, verbas do município. Essa maternidade é aquela mesma que a gente mostrou com exclusividade aqui no Tá Na Hora, que vacinou de forma errada 11 bebês recém-nascidos com soro antiofídico, ou seja, aquele soro que é aplicado para quem é picado por cobra jararaca ou ainda jararacuçu. Pois é, naquela ocasião, registrada lá em julho de 2025, quando esses bebês receberam 0,5 miligramas desse antídoto e alguns deles ficaram internados. Novamente o hospital se torna cenário de denúncia e agora a justiça vai apurar essas irregularidades. Mais uma lá da maternidade. Por meio de nota que foi divulgada pela assessoria de comunicação da prefeitura, do hospital, a gente entrou em contato com eles, eles falaram que só vão se posicionar uma orientação do setor jurídico do hospital após a direção do hospital e também o Conselho Deliberativo se reunirem para tratar do assunto. Ou seja, vamos continuar sem resposta, viu, Júlia Matos? Retorno com você e com o Cleiton aí no estúdio.
Renato, que caso terrível, que caso terrível, ainda mais tratando da única maternidade, a única instituição que pode receber essas famílias. A nossa solidariedade, sobretudo de nós jornalistas que acompanhamos esses casos, né? Você, Renato, esteve lá para falar sobre esses casos das 11 crianças que também tiveram a aplicação errada, então, da vacina, né? A gente está aqui agora acompanhando outro caso, a gente fala do trauma desse bebê, sobretudo o trauma dessa família, né? Então, a gente presta aqui a nossa solidariedade, agradecer o Renato também pela apuração, a gente vai voltar com ele com certeza para trazer mais detalhes. Agora a gente continua falando de saúde. As obras da nova torre do Hospital Santo Antônio avançaram em Blumenau, Cleiton Ramos. São 98 milhões de reais investidos para entregar novos leitos. Natiele Oliveira, ao vivo, conta tudo para a gente agora e o andamento desse projeto, hein, Nath? Informações importantes, mais uma da área da saúde nessa reta final aqui do nosso Tá Na Hora, porque realmente é um projeto já muito pedido pela comunidade de Blumenau. A gente tem aí algumas imagens, né? O pessoal trabalhando para restabelecer esse serviço importante para a população de Blumenau. E é claro, né? Porque Blumenau a gente fala muito da cidade, mas tem Gaspar, que também acaba aproveitando e usufruindo, né, desse estabelecimento de saúde, dessa unidade. Ou seja, aqueles que esperam. Exato. É um número muito maior do que o pessoal da cidade, do que a comunidade. O pessoal da cidade. Então, assim que tiver a possibilidade, é uma outra ocasião, a Nath vai trazer detalhes. O Senac EAD está com inscrições abertas para 750 vagas gratuitas em cursos técnicos à distância em 8 estados do país. É isso, pessoal. Incluindo Santa Catarina, claro. As oportunidades fazem parte do programa Senac de gratuidade e contemplam formações em áreas como administração, desenvolvimento de sistemas, logística, recursos humanos e segurança do trabalho, entre outras. As inscrições seguem até o dia 25 de fevereiro, às 17 horas, e as aulas começam em 30 de março deste ano. Ao concluir a formação, o aluno recebe diploma técnico reconhecido pelo MEC e é válido em todo o país. A gente sabe que ensino realmente é tudo e não importa se é à distância ou não, Júlia Matos. O importante é você ter a oportunidade de aprender sempre. É isso, Cleiton Ramos. E é com isso que a gente finaliza o Tá Na Hora Santa Catarina de hoje. Amanhã estaremos aqui esperando você para terminar o dia bem informados. Enquanto isso, imagens da onde, Cleiton Ramos? Floripa! Alô, Floripa! Capital de todos os catarinenses. Olha aí, a gente volta amanhã. Vem aí SBT Brasil. É isso, amanhã a gente está de volta.